Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos amigos, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos muito felizes por estarmos aqui reunidos para mais um estudo da Revista Espírita. E hoje com um tema muito interessante, na qual vai ser conduzido pelo Ricardo, com o tema A Viúva de Malabar. E boa noite, querida Rita e querida Elô. Sejam bem-vindas. Boa noite. Estamos juntos aí com o Ricardo, o varão do grupo, né? Boa noite a todos, boa noite, Heloísa, boa noite, Cris, boa noite, Ricardo, boa noite a todos que já estão aí conosco. Vocês vão ver que não é vantagem ser varão do grupo. Vamos esperar. Olha só! Nem a gente quer ser a viúva de Malabar também, não, Ricardo. Então, vamos à leitura da revista do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pedir para a nossa Elô fazer a prece. Pode ser? Faço sim. Então, vamos lá. Capítulo 10, item 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Quando Jesus disse, ide, vos reconciliar com o vosso adversário, com o vosso irmão. Deixa eu tirar o óculos. Antes de apresentar a vossa oferenda no altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de qualquer ressentimento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras. Deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliai-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Queridos irmãos, unidos pela vontade de acertar, pela vontade de nos esclarecermos
diante dessas questões tão importantes, as quais Kardec selecionou na Revista Espírita para objeto de estudo, que nós possamos, dentro da nossa capacidade perceptiva, sintonizarmos com os amigos espirituais de um nível mais elevado, para que possamos levar aos nossos irmãos que tão atenciosamente, respeitosamente nos acompanham, o substrato do ensino ao qual este artigo nos traz. Envolve o nosso querido Ricardo, que comandará o raciocínio do estudo, ampara a Cris, a Rita, a mim também, Senhor, porque todos somos necessitados da tua aquiescência, do teu amparo, da tua sustentação. Assim, envoltos nesse elo de amor e de fraternidade, buscando, através do estudo, abstrairmos a essência do ensino do fato, que nós possamos iniciá-lo em nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, agora passamos a palavra para o Ricardo, para o início dos estudos. Bom estudo, Ricardo. Obrigado, Cristine. Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo através da Web Rádio Estação da Luz. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Rita, minha companheira que auxiliará aí, não só na passagem dos slides que ilustrarão o nosso estudo, mas também com seus comentários. Como eu falei, não é vantagem ser o homem nessa hora desse estudo, porque nós veremos que a alma feminina tem que ser glorificada por causa da geralmente, sua superioridade moral diante desse mundo de provas e expiações que nós estamos. Bom, o nosso artigo da Revista Espírita de dezembro vem mais uma vez falar de um espírito que reencarnou na condição de mulher, lá na Índia. Era uma viúva, a viúva de Malabar. Malabar era uma região ao sudoeste da Índia, aquela pontinha da Índia que fica mais ao sul, na costa ocidental, que vai direcionar para o lado da Europa e não para o lado da Ásia. Aquela costa toda ali é chamada de Malabar. Então, ela era uma viúva dessa região aí da Índia, né? E a gente sabe que a Índia é um país milenar, já com uma cultura muito antiga, e que tem vários povos ali também que adentraram, né? Inclusive muçulmanos. Nós percebemos que essa viúva, pelo que foi dito aqui mais à frente, a gente vai ver, ela viveu nos idos de 1750, mais ou menos, 100 anos antes da evocação da sua comunicação na Revista Espírita. E nesse tempo já existia, bem sedimentada também, a religião muçulmana. Ela era filha de muçulmanos, mas ela casou com um espírito, um esposo da religião hindu. Vamos ao texto, então. Uma viúva de Malabar. Esse texto é muito, assim, são essas conversas familiares de além-túmulo, né, que a Revista Espírita traz, e é uma oportunidade da gente ter esse contato com os espíritos para entendermos as suas vivências de uma forma tete a tete, vamos dizer assim. No texto da Revista Espírita, então, assim começa. Poderia ler para a gente? Você está conseguindo ler bem, Heloísa? Você que fica no celular? Pode abrir o seu áudio para fazer a leitura? Posso sim, Ricardo. Texto da Revista Espírita. Desejávamos interrogar uma dessas mulheres da Índia, obrigadas a se
queimarem sobre os corpos dos maridos. Não conhecendo nenhuma delas, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma que pudesse responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Ele nos respondeu que o faria de bom grado dentro de algum tempo. Bonita a imagem, né? Elas são bonitas, elas se enfeitam muito, né? Muito bonita. Gostei, Ricardo. Não tem o resto do texto. Na sessão da Sociedade do dia 2 de novembro de 1858, o senhor Adrien, médium vidente, avistou uma disposta a falar e da qual nos deu a seguinte descrição: olhos negros e grandes escleróticas, levemente amareladas, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele amarelo açafrão, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande, levemente achatado, boca grande e sensual, belos dentes, grandes e bem dispostos, cabelos lisos, abundantes, negros e engordurados, corpo obeso e rechonchudo, envolvido por fino tecido de seda, deixando à mostra a identidade, a metade do peito, pulseiras nos braços e pernas. É o perfil dela, né? Uma descrição, né? Continua, Ricardo. Não, pode voltar, Rita, por favor. Então, a gente vê aí a descrição de uma das vestimentas e de um tipo físico bem comum na Índia, realmente. A nossa querida irmã que está aí, ela tem alguns traços assemelhados a que provavelmente o Adriano viu. Ela era jovem também. Talvez, àquele tempo, por uma alimentação mais deficiente, o trabalho que esse espírito tenha desenvolvido, né? Ela possa não ter essa apresentação tão rica, né? Mas, de qualquer modo, a gente não sabe, mas os traços se assemelham um pouco. Então, a gente vê ali o sobrancelho arqueado, né? A face arredondada, a morena. A única coisa que ele faz de detalhe que não poderia ser colocada aí, a questão dos olhos que estavam com as escleróticas levemente amareladas. As escleróticas são a parte branca do olho, né? Da nossa vista. E ela, geralmente, quando está amarelada, ela reflete uma doença qualquer, uma icterícia, né? Que dá essa característica de amarelamento. Então, assim, simbolizando para a gente que essa mulher, provavelmente, estava, como é muito comum na Índia também, devido às condições de saneamento e outras situações de pobreza, às vezes, tem essas situações, né, de doenças. Então, era um detalhezinho que ele colocou, que ela ainda aparecia. E é interessante que a gente vai ver mais tarde que essa evocação, ela se dá em torno de 100 anos após o desencarne desse espírito, né? E ela ainda se apresentava da mesma maneira, mostrando esse vínculo com aquela cultura, com aquela comunidade, muito grande, porque ela não se desvencilhou, e mais tarde, lá no finzinho, novamente, a gente vai perceber isso. Mas eu não vou dar o spoiler, né? Porque está bem no finalzinho mesmo, e a gente percebe que esse espírito, embora já mais lúcido, devido a esse tempo todo de plano espiritual, né? Ele foi chamado, né, por São Luís, já por ele ter percebido que ela tinha condições de dar alguma notícia com lucidez. Ela, mesmo assim, a gente percebe que ela ainda tem esses traços de ligação com essa cultura local.
E eu estava com o meu áudio silenciado, vocês não escutaram, mas no texto anterior, Rita, ele falou do sacrifício, né? Do sacrifício, não. Poderia botar o texto anterior? Rapidinho? O texto da Revista Espírita, o próximo. Isso. Olha só, Kardec tinha o conhecimento de que existiam mulheres na Índia que eram obrigadas, olha a palavra que ele usa, obrigadas a se queimarem sobre os corpos dos maridos. Ele não entra em detalhe, nem no texto vai entrar em detalhe, de como é essa obrigação. Mas a gente sabe que até hoje as mulheres hindus, elas têm umas certas obrigações, vamos dizer assim, maritais, muito específicas daquela cultura, então, de matrimônio, né? E essa obrigação fere, assim, a nossa sensibilidade, hoje em dia, na maioria de nós, mas não é uma coisa que está muito distante, não, porque na cultura hindu, até hoje, tem alguns traços e reflexos dessa cultura, né? Que a gente tem notícias, né, de que as mulheres são queimadas ou machucadas, mas não vamos nos antecipar muito a esse trecho também. É só para a gente dar uma introdução. Ricardo, a gente não pode esquecer que é uma questão socio-religiosa, né? Que ela perdura, é uma questão socio-religiosa. Daí a permanência, né? Até a questão das castas, né? Uhum. Muito bem lembrado. Podemos passar para o próximo? Se você conseguir ler bem, esse texto está um pouco menor, acredito. Pode passar para o próximo. Tá. Um interrogatório. Esse, lembrais mais ou menos em que época vivestes na Índia e onde fostes queimada com o corpo do vosso marido? E a resposta: ela fez um sinal dando a entender que não se lembrava. São Luís responde que foi há cerca de 100 anos, 1758. E a outra pergunta feita ao espírito: lembrais o nome que tinhais? E ela lembra: Fátima. Terceira pergunta: que religião professais? A maometana. Quarta pergunta: mas o maometanismo não reprime tais sacrifícios? Nasci muçulmana, mas meu marido pertencia à religião de Brahma. Tive de conformar com os costumes do país onde morava. As mulheres não se pertencem. Então, vamos dar uma paradinha por aí. Olha só, tem já algum material aqui de reflexão muito interessante, né? Como a gente havia falado, a Índia tem, assim, como religião principal o hinduísmo, né? Mas a gente sabe que lá aportaram também, através da imigração, muitos muçulmanos, cristãos até também, tem outras seitas, sikhs, tem irmãos que têm outras naturalidades, porém, o grande peso e o que molda a Índia é o hinduísmo. O budismo, é que eu estava querendo lembrar, o budismo nasceu na Índia, no entanto, ele foi se desenvolver mais lá na China, no Japão. Ele não conseguiu, assim, se desenvolver grandemente na Índia. Para você ver a força cultural dessa religião que é milenar, que são a religião hindu, que tem essas coisas que a Heloísa falou das castas, né? Ou seja, os ricos, né? Eles têm uma posição social privilegiada e eles como que dominam e ditam as regras dessa sociedade. E
esse hinduísmo, além de ter essa questão das castas, propriamente dita, tem a questão do gênero. O gênero masculino, como em todas as sociedades antigas, naturalmente, a gente vai ver, ele é que fazia as leis, ele dominava, né, as situações. Então, as mulheres, mesmo nesse tempo antigo, mesmo dentro do seio do cristianismo, a gente vê que elas estão numa situação, geralmente, subalterna, numa posição social de obediência, não é? Então, essa coisa da libertação da mulher, assim, do feminismo, é uma coisa muito, muito, muito moderna mesmo dos nossos tempos. Então, há uma tradição que esta mulher, esse espírito que veio reencarnando, mas ele se identifica e se apresenta, né, com essa forma feminina, ele tinha que se submeter em 1700 e alguma coisa, né? Fui eu que coloquei esse 1758, porque São Luís fala cerca de 100 anos. Como a revista é 1858, eu botei 1758. Então, ela está ali submetida a essa cultura hindu, embora fosse filha de pai muçulmano. Mas a gente vê o seguinte, o muçulmano, embora não tivesse a questão do sacrifício da mulher se queimar, também os muçulmanos colocam a mulher numa situação de subalternidade. E quando a mulher casa, aí também tem essa visão de que o marido passa a ser o tutor dessa mulher, não é? Então, ficou muito difícil para ela até alegar, dentro da cultura dela, essa condição de muçulmana, porque no momento que ela casa, ela se submeteu à religião do marido. Ela teve que optar por essa submissão. Pode falar, Ricardo, e é uma questão mesmo de civilizações antigas, porque os hebreus também tinham essa conduta de submissão da mulher, né? Então, era uma coisa que graçava no movimento, vamos dizer assim, cultural e espiritual da época, né? Porque havia uma ideia dominante, né, circulando em relação à inferioridade da mulher, né? Uma coisa, um detalhe interessante, né, Ricardo? E aí, Ricardo, me permita, quando você fala o marido tutor, não, ele passava a ser o dono, não só o tutor, o dono, ele detinha a posse efetiva da mulher como se fosse um bem material. Direito de propriedade, né, Rita? Isso, direito de propriedade, né? Proprietário, como se fosse um bem de propriedade, como um patrimônio. É um bem patrimonial. Ela passava, como ela diz ali, como ela deixa bem claro, as mulheres não se pertenciam. Quer dizer, você perdia a sua identidade. E quando a Heloísa lembra isso, é muito interessante que, se a gente parar para observar, até hoje a gente ainda faz isso quando a gente fala. Muitas das vezes, quando, né, a gente fala assim, a Cristina do Ricardo, como se você fosse o dono da Cristina. A Cristina perdeu a identidade, passa a ser a Cristina do Ricardo, por ser a esposa. Muitas das vezes a gente utiliza esse tipo de termo. Quando estava a Heloísa, o marido dela, quando estava aqui com a gente, mas qual é a Heloísa? Tá, já sei. A Heloísa, aí, gente, você perde a identidade. A mesma coisa pai e mãe. Os filhos, você chega no céu de... O Thales, filho da Rita. Mas o Thales, filho da Rita, tem um sobrenome, não, mas é o filho. Então, essa questão também é muito nossa ainda, né? Dessa posse que a gente tem no outro, no ser humano, a gente tem isso. E também, Rita, é uma herança linguística. Sim. É uma herança linguística, né? Que a gente vai ver. Agora, interessante, né, Ricardo? Eu não sei se eu vou antecipar o seu raciocínio, mas ela não é considerada suicida. Não é? Isso é um detalhe interessante, né?
ela não é considerada, ela atrasou, ela demorou, mas imagina, né? Ser queimada as impressões ali do corpo com o perispírito, nossa, né? Uhum. Não está dando eco hoje, não, né? Então, vou deixar meu. Tá, Não, tá sim, aí sim. de vez em quando eu Tá. fecho. É o teu com o da Heloísa. Mas o que acontece? Na realidade, ela estava cumprindo a lei. É, Não é isso, Ricardo? exatamente. Ela estava em cumprimento da lei. Isso. A gente vai ver realmente um pouquinho mais adiante isso. Eu só queria, então, reforçar essa ideia que eu grifei aí, que a Rita já colocou, e usar uma palavra para as mulheres não se pertencem, e usar uma palavra que esclarece bem isso: objetificação da mulher. Ela é vista como uma coisa que é pertencente a um outro ser humano, que é o homem. Né? Ô, Ricardo, se você me permite, é coisificação. É coisificação na psicologia. A coisificação, quer dizer, você não é nada, você é um lixo, né? Vamos passar para o nosso próximo texto, porque ele vai aprofundar um pouquinho isso. Eu vou sair do interrogatório momentaneamente. Eu trouxe um artigo aqui, retirado da internet, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, um artigo de outubro de 2021. A gente está vendo aqui uma imagem, né, das mulheres se unindo pelos seus direitos, uma imagem mais moderna, uma coisa que ao tempo da nossa querida irmã de Malabar, viúva de Malabar, com certeza não acontecia, né? Mas se isso está acontecendo hoje, é porque nós vemos ainda uma cultura muito opressora das mulheres ainda na Índia. E a gente vai perceber isso bem nesses pequenos trechos. Esse artigo é bem longo, tá? Ele tem vários parágrafos, em torno de umas 5 folhas, mais ou menos. Eu tirei 2 pedacinhos aqui para a gente ter uma ideia da cultura hindu, que perdura de uma certa maneira até hoje. Tá? Pode dar uma lidinha novamente, Luísa, porque teu som está muito bom. Eu vou pedir a você para ler. Tá bom. Mulheres indianas e o árduo caminho para a igualdade. Alguns séculos atrás, o poeta, está dando para ler o nome dele, é Tiago, isso? Teólogo Badem. Teólogo Badem expressou um hino lírico sobre o papel de uma esposa, alguém que trabalha como uma serva, alimenta como uma mãe para uma deusa. Parece uma deusa. Dá pareceres como uma... Está difícil, Ricardo. Está muito pequeno o texto. Você não pode resumir? Você não pode resumir? Não, eu vou pedir para a Rita dar uma lidinha, então. Rita, por favor. Tá bom. E aí ela continua aqui. Parece uma deusa, dá prazeres como uma prostituta e tem a paciência da terra. Essas virtudes femininas, unidas em uma poesia do século XIII, ressoam de tal forma na sociedade indiana moderna que esse poema é muitas vezes glorificado em filmes, músicas e literatura até hoje. Para as mulheres indianas, cada uma dessas virtudes se traduz em faces de apreensão, de opressão, que representam... facetas de opressão, facetas. Desculpe, facetas, se traduz em facetas de opressão, que representam o penoso trabalho doméstico, a objetificação do corpo, da sua sexualidade e a expectativa de que as mulheres devam aceitar o abuso, a violência e a exploração como destino, cumprindo seu papel socialmente imposto como mães, esposas, irmãs e filhas
elas nunca deveriam ser seres humanos com seu próprio livre-arbítrio. Isso é absurdo, nossa. Não é? Eu achei interessante, Ricardo, um ponto do texto que fala que elas têm esse cumprimento de mãe, disso, daquilo, e que devem ser prostitutas. Então, é o uso e o abuso, porque isso a gente tem até em relatos de história, quando os otomanos, né, invadiram uma região, aquela da região ali que pega fogo, eles faziam isso com as mulheres invadidas, né? Então, é um hábito também, porque a mulher não é nada, né? Então, ela tem que submeter a todos os desejos, os mais vis possíveis do homem, né? Isso é um ponto que, nesse ponto também, aí da morte, da queimação, é um avilte também, né? É um avilte também, né? Então, eu achei interessante aqui nesse texto, ele colocou aqui, entre aspas, virtudes, né? Como é a desvirtuação, olha só a palavra, desvirtuação do que seja virtude, né? Porque se interessa ao sexo masculino, essas formas de agir que são esperadas da mulher são virtudes femininas. Mas virtudes para quem? A quem beneficia? Né? Beneficia única e exclusivamente a uma classe que detém esse poder, que no caso aqui é um poder de gênero. Mas a gente sabe que se imiscui também a uma questão social que vai mais além também. Nessas sociedades, não só o gênero tem esse aspecto de poder, embora seja o predominante, mas também a idade, se é pai, se é avô, né? A questão muitas vezes do papel social que esse homem é dado a esse homem, não é dado a essa mulher. Então, ao homem é dado o papel, por exemplo, de ser um ser que represente a religião, que represente uma justiça, que represente um papel social de mando qualquer. Então, essa mulher, ela fica numa total dependência dessas situações todas, em que não só ela pela questão do gênero, ela é colocada numa situação de submissão, mas pelo próprio gênero, também associada a esses outros papéis sociais, ela está nessa situação de dificuldade. Então, muitas vezes, ela não tem escolha, que é o que o texto botou aqui. Elas deveriam ser seres humanos com seu próprio livre-arbítrio? Como assim? Será que elas têm livre-arbítrio? Elas só podem opinar dentro dos limites impostos e estabelecidos por esse corpo de seres humanos do sexo masculino, que tem essas condições sociais de mando. Né? Então, a gente não tem muito contato com a cultura hindu, mas até em novelas antigas, em outras situações, a gente percebe, né, que a mulher ela fica dentro daquele âmbito ali do lar e fazendo aquelas coisas que são determinadas pelos homens. Elas não têm opção de livre-arbítrio para fazer algumas outras coisas, a não ser que sejam permitidas pelos pais, pelos maridos. Se eles não derem permissão, elas não vão fazer. E também, né, Ricardo, outra coisa, o homem pode ter várias mulheres e elas são obrigadas a conviver com as parceiras, né? As parceiras, entre aspas, né? É uma coisa... Já pensou a brigaiada que devia ser, né? Isso é um aspecto que a religião muçulmana, da qual ela também emerge, também é condescendente com esse tipo de coisa. O inverso não acontece. A mulher não pode ter vários homens, né? Porque seria adúltera. Mas os homens podem, desde que possam sustentar as mulheres. É claro que em cada país, a gente não sabe detalhes, né? Em cada país tem ali as suas especificidades, as suas limitações.
Mas, em regra geral, é isso que acontece. O homem sempre pode mais, né? Ele sempre tem essa condição de poder fazer uso, porque se naturalizou a ideia da mulher como um objeto sexual, como um ser de livre-arbítrio, não é? Então, é uma luta muito grande ainda no nosso planeta de provas e expiações, que alguns povos precisam levar. E a gente vê aqui nessa imagem as mulheres já no nosso século XX, XXI, começando a se mobilizarem. Eu já vou até dar um spoiler, que eu não sei se eu iria falar depois, sobre essa questão da Índia, como a mulher começou a se reunir em grupos para discutir os seus direitos. Isso começou a acontecer principalmente quando a Índia... Internet. Não. A internet, né? Pela internet. Não, foi na época. A Índia, ela fez o seu processo de libertação da Inglaterra através de um movimento, Gigante, né? Do Gandhi, aquela coisa toda. Mas aí as mulheres foram chamadas a colaborar para isso. Nesse momento, elas foram chamadas e elas se uniram aos homens para esse movimento de libertação da Índia. E isso deu um gancho para que, a partir daí, elas alcançassem alguns cargos de poder, viraram vereadoras, correspondentes, né? A nossas deputadas, e outras posições sociais um pouco de maior relevância, e elas passaram também a perceber que a união faz a força nesse momento. Então, esse movimento de união vem a partir daí desse processo de libertação. É claro que a internet e os meios de comunicação facilitadores, eles vão dinamizar isso, né? Claro que eles vão dinamizar isso, mas eles não foram o estopim desse movimento, não. Veio lá desse período. Ricardo, pelo próprio uso que você mencionou, né, do movimento libertador, vamos botar aí entre aspas, né, o fato delas serem admitidas num contexto de solução, de libertação sociopolítica, trazia a elas a oportunidade, por estarem em comandos, a oportunidade de, opa, peraí, a gente tem força, né? É muito interessante isso, né, Ricardo? Exatamente. Isso me fez lembrar, quando eu li isso, está nesse artigo, tá? Ele é bem extenso. Quem quiser ir, repetindo, é Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, na internet. É um artigo que me pareceu assim, muito bom, muito sério. Bom. Não é? E aí, ele me fez lembrar uma coisa, que Deus, muitas vezes, para fazer avançar a sociedade que está estagnada, e é o caso da Índia, que tem essas tradições arraigadas de séculos e séculos, milênios, precisou que ela fosse invadida pela Inglaterra, né? Pudesse capturar, não que a Inglaterra fosse muito melhor, não é isso, mas no século os costumes, né? Os costumes, né? Veio um novo costume em que, mal ou bem, a mulher tinha um pouco mais, né, de relevância, de voz, e a precisão, a necessidade dessa busca pela identidade nacional hindu, por se reconhecer que estava submissa à Inglaterra, coisa e tal, deu essa condição para as mulheres se perceberem nesse paralelismo, né? De submissão também, que precisa se libertar. Aí você vê que, através de um movimento aparentemente que poderia ter dado muito sangue, né? Graças a Gandhi, a coisa se resolveu de uma forma mais amena, mas que trouxe um grande benefício social para a Índia, porque começou a estabelecer essa revolução, vamos chamar aqui, entre aspas, no momento, feminista, né? Essa revolução mais feminista. Mas, assim, eu fiz aqui ainda não passando, não vamos perder o pé do tempo, não, tá? Mas ainda não passando,
Eu fiz umas anotações hoje sobre ainda esse quadro, e eu pergunto assim, no nosso mundo ocidental, a gente já não soube que lá no passado, tá, se não me engano, na própria doutrina espírita, falando assim, a dúvida, as mulheres têm alma? Os Tem. homens... Século III, Concílio de Macon. As mulheres têm alma? É. A gente até hoje não apresenta algumas expressões do tipo, a palavra final é do homem. O homem é o cabeça do casal. Né? A gente tem ainda essas visões em que se coloca de per si, não importa qual seja a qualificação feminina e a masculina. O homem vai ter a primazia, né? A palavra final é do homem. O homem é o cabeça do casal, né? E ainda tem umas questões culturais também desse passado que era ligada até à herança, porque a herança em muitos povos ocidentais, e com certeza também deve acontecer nos orientais, nesses povos, no hindu, a herança é passada por primogênito homem, prioritariamente, se não totalmente, para que ele possa governar no caso do falecimento do pai, do genitor, né? Quando ele tem a maioridade. Então, a gente percebe que... Aí a gente vai ver mais à frente essa questão das leis, tá? Então, não vamos adiantar muito, não. Mas só para a gente dar uma ideia de que ainda há muita desigualdade social de gênero no mundo. E nessa cultura hindu, sem dúvida nenhuma, ainda há muita também. Podemos passar para o restante do interrogatório. Algum comentário, Cristine? Não. Não, mas também eu estou com dificuldade de enxergar aqui no celular, por isso que eu estou quietinha. Mas vai passando aí, que eu vou reconhecendo nas figuras e vou comentar, fazer alguns comentários mais à frente. Tá, joia. Então, não vou nem pedir para você ler. A sua Dá voz para também... ler, Ricardo. Dá para ler. Esse dá para ler. Vou pedir para você voltar a ler, Lu. Tá. Voz... Interrogatório, pergunta número 5. Está dando microfonia, Ricardo. Que idade tinhas quando morreste? Creio que 20 anos, aproximadamente. Observação. O senhor Andrin observou que ela aparentava 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais depressa. Dá uma pausa aí. Vamos dar uma pausa. Nesse quadro, eu vou dar um... Tá bom, Ricardo. Deixa no quadro. Olha que interessante a questão aqui. A gente sabe que o perispírito, ele lá no plano espiritual, ele é moldável de acordo com a vontade do espírito. Então, olha só, são 100 anos da desencarnação dela. Naturalmente, ela não precisaria se apresentar exatamente com a aparência que desencarnou, não é? De qualquer modo, esse comentário do senhor Hadrian não é totalmente despropositado, porque realmente as mulheres, ou qualquer ser humano que seja submetido a uma vida de maior atribulação, de uma alimentação inferior, de doenças, de sol, muitas vezes, né? A gente sabe que a Índia é um país tropical, subtropical, naquela faixa onde ela morou, isso tudo faz com que realmente a aparência fique mais envelhecida. Então, provavelmente, se ela se apresentava realmente como ela desencarnou, não seria natural que ela tivesse uma aparência um pouco mais envelhecida do que era a idade dela. Então, quando ela falou, creio que 20 anos, olha só, a contagem do tempo não era muito significativa, né? Não tinham nem certidões de nascimento nessa época, provavelmente, né? Então, eles não davam tanta importância como a gente dá hoje à contagem do tempo. Assim, ele nasceu mais ou menos no verão de não sei quando, não é isso? Antigamente não se tinha essa anotação
das datas de nascimento, cartório, essas coisas todas. Então, ela tinha uma noção de que era jovem, né? Mas se aparentava um pouquinho mais velha. Naturalmente, pelo estilo de vida das mulheres, que a gente sabe que na Índia há muita dessas... nesse tempo, então, era uma zona rural, né? Era uma vida totalmente rural. Então, um trabalho mais grosseiro, mais dificultoso, uma alimentação, às vezes, não muito boa. Isso tudo propiciaria, talvez, essa aparência. Agora, Ricardo, tem um detalhe também, é que a questão do tempo a nível espiritual, ele não tem uma verossemelhança à nossa. São Luís explica até muito bem essa questão do tempo a nível espiritual, né? Então, a gente também pode considerar essa situação, né? É uma observação que é feita também por São Luís, se eu não me engano, no Céu e Inferno, não tenho certeza se é no caso da Claire, que São Luís faz essa observação do tempo, a duração, a permanência do espírito, né? Naquela, quase que uma monoideia, né? Que fica, não, foi assim, é assim, ele se perde no tempo, passam-se séculos, e o espírito ainda está preso naquele tempo que ele desencarnou, né? Tem esse detalhe também, né, Ricardo? Ricardo, tem uma pergunta. Eu ouvi isso. Pode ler a pergunta. Eu quero agradecer a nossa querida Sayonara e a Soraya Rocha pela presença, Glaucia Duarte, todos que estão presentes. E a Glaucia também está aqui. A Glaucia também já chegou, a Glaucia de Luz. E aí a Soraya pergunta o seguinte: mas já temos atualmente mulheres indianas que transformaram a sua jornada pela persistência no estudo e tornaram-se profissionais de gabaritos. Certo? É isso mesmo? Sim, é verdade, mas é o que eu estou falando. Num momento mais atual, é-lhe dado essa permissão pelos pais, né? Porque nós estamos vendo essa possibilidade do estudo como uma coisa de promoção da mulher. Então, se ela nasceu numa família que o pai já percebe isso, e é um pai um pouco mais sensível, ele vai quebrar essa estrutura arcaica e vai permitir que a mulher estude, né? Mas nem todas, com certeza, nessas famílias, elas têm esses privilégios e essas condições. Por quê? Porque vêm de famílias arcaicas, tradicionais, que não admitem que a mulher... Isso acontecia até no mundo ocidental, né? Até tem pouco tempo no nosso mundo, fala assim, a mulher não precisa estudar, não, ela tem que saber prendas domésticas, né? E se casar, porque tem que ser dona de casa, tem que aprender as coisas de casa. Então, tinha essa visão, até no nosso mundo ocidental, até bem pouco tempo. Hoje em dia que está se quebrando. Então, Soraya... eu acho que está quebrando bastante, Ricardo. Eu acho que está quebrando bastante. Tuas filhas provavelmente já não aceitam isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Como também elas não vão aceitar você arrumar o casamento para elas. Porque nessa época era dessa forma que acontecia, porque os pais não permitiam que as filhas estudassem, porque elas tinham que aprender prendas domésticas, como você bem lembrou. Bordar, costurar. O casamento organizado, o casamento já estava arrumado. Então não tinha escolha. Mas eu nem conheço, eu nem amo, não tem problema, eu já escolhi. Que era assim que a coisa funcionava, né? É verdade. Não vamos sair totalmente do assunto da igualdade das mulheres, da questão das mulheres, mas vamos aqui para a questão 6, que fala da questão do sacrifício, e aí para sedimentar esse nosso estudo, a gente vai depois para o próximo, depois que a Elo lê, Rita, passa para o próximo, a gente vai ver a questão do sacrifício no Livro dos Espíritos. Número 6. Vosso sacrifício foi voluntário?
preferiria ter me casado com outra. Refleti e concebereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas, no fundo, teria preferido não fazer. Esperei vários dias por outro marido, mas ninguém apareceu, então obedeci à lei. Ainda tinha isso, né? Quer dizer, tinha um tempinho, né, para poder resgatar aí o desejo, né? É interessante isso, né? Então, é como você colocou, ela não é considerada uma suicida porque ela era... A gente, aqui no texto não explica de uma forma muito clara, mas ela parece que tinha um tempo, né, para poder aparecer um outro marido. Ou seja, você vê, a mulher não pode ter uma vida independente quando o marido morre, a não ser que apareça outro. Ela sempre estava submetida, teria que estar, neste momento, submetida a um pátrio poder, vamos dizer assim, né? A um poder marital. Né? Não é pátrio poder porque seria de pai, mas assim, um similar ao pátrio poder. Né? Era como se fosse a criançada. Né? No costume hebreu, podia casar até com o cunhado, né? Tem esse detalhe também, né? Eu queria comentar rapidamente essa imagem. Essa imagem foi uma pesquisa que eu fiz na internet sobre justamente o caso que acontecia em que as mulheres teriam que ser sacrificadas, queimadas diante do túmulo do marido. E esse ritual, ele acontecia porque agradava aos deuses. Por isso tem a foto do marido, né, sendo cremado juntamente com a mulher ainda viva e os deuses em cima observando essa imagem, né, como se fosse agradar aos deuses hindus, por incrível que pareça. São vários deuses, né? Shiva, Vishnu, né? Você vê, a gente tem que ver aqui o bucolismo, né, da região, né? Então a gente percebe que a Índia, a esse tempo, são tradições dessa área rural, né, dessa vida rural também. Tudo isso, né, é relevante porque a gente sabe que foi com o crescimento das cidades, no momento que as cidades cresceram, que a mulher pôde se dedicar mais ao estudo, a cultivar a sua intelectualidade. Nesse meio rural, a coisa fica mais complicada. Mas vamos passar, então, ao texto do Livro dos Espíritos, porque essa questão do sacrifício é estudada no Livro dos Espíritos, nessa questão 669. Vou pedir para variar um pouquinho a voz, para ler para a gente. Vamos lá, Kardec pergunta para os espíritos, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Ele já começa comentando, né? A mais alta antiguidade, sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? E os espíritos respondem a Kardec. Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que, neles, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais veloz aos olhos de Deus. Muito mais valor. Desculpa, obrigada. Criatura com muito mais valor aos olhos de Deus
do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. Quando fala homens, geralmente são mulheres, né? Pelo menos na cultura hindu. A gente sabe lá no povo hebreu, né, que existia também Abraão. essas questões, né? Inclusive, o chamado sábio. Heloísa, se não me engano, foi o Nabucodonosor. Qual foi aquele considerado bem sábio da antiguidade? Tem um. Tem muitos, mas Nabucodonosor não. Nabucodonosor era um rei que se transformou até em animal, assim, né? É verdade. Tem um que fala assim. Oi? Tem o Daniel, tem os profetas, né? Que foram assim grandes disseminadores das verdades da lei de Deus, né? Que eles eram médiuns, né? Então, Teve um assim, rei que fez a destaque. condição também que era conhecido pela Tem sua o profeta Daniel, que era muito assim, importante, né? Nas suas previsões, que era um grande médium. Isaías, Eu tem o lembrei, profeta Luiz, Isaías. foi Qual? Salomão. O rei Salomão. Tá. Mas aí tem um detalhe, Ricardo. O rei Salomão, ele tinha uma visão, vamos dizer assim, financeira, muito aguçada financeiramente, assim como se fosse desvendar divisas internacionais, na linguagem de hoje, né? Então, a grande sabedoria dele era nesse sentido, né? Nesse sentido de visionário, né? Visionário. Elô, eu queria aproveitar só, porque eu lembrei, muito conhecida uma passagem bíblica em que o rei Salomão é colocado na seguinte situação: duas mulheres alegam ser donas, mães de um determinado filho. Não sei se vocês se lembram dessa passagem. E aí é levado, então havia essa discussão e é levado ao rei Salomão para ele decidir, afinal de contas, com quem ia ficar a criança, o menino, se era com uma fulana ou outra. Aí ele fala que, tá bom, eu vou fazer o seguinte, quem for a mãe verdadeira da criança, que mate a criança. Foi mais ou menos isso. E aí, uma delas se aprontou para fazer o sacrifício e matar a criança. Aí o rei falou, não precisa matar a criança, eu já sei quem é a mãe. A mãe é a outra, porque nenhuma mãe mataria o seu filho. Né? Deixaria sem... Então, por que eu lembrei dessa história? Mas isso não é uma estratégia? É um estrategista. Ele é um estrategista, né? Ele é um estrategista, né? Tinha essa cultura, né, do sacrifício humano para Deus. A mãe verdadeira, eu esqueci de falar, sacrificaria esse filho a Deus. Né? Aí a mãe verdadeira não sacrifica. E a outra iria sacrificar para Deus. Então, essa ideia do sacrifício, ela é realmente de tempos imemoriais, tempos muito antigos, de altos tempos antigos, né? Como é falado aqui. E ela é assim, ela tem uma base aparentemente não é de bom senso, aos nossos olhos não poderia ser nunca de bom senso, mas assim, tem uma lógica, assim, olha, se temos que agradar a Deus, vou deixar você falar, Cris, só completar o pensamento. Se temos que agradar a Deus, então temos que dar coisas de valor para Deus. E o que tem de valor para Deus? Os animais, né? Aí viu-se que
não bastava. Para determinadas situações, tínhamos que ir além dos animais. Então, sacrificaríamos por os próprios seres humanos. Mas nunca os poderosos se sacrificariam a si mesmos para benefício de ninguém. Sempre sacrificavam as crianças, os menores, as mulheres, né? Sempre assim, na cultura hindu era o sacrifício feminino, né? Fala, Cris. Queria comentar essa imagem, que ela foi retirada de uma reportagem, que retrata viúvas reunidas, e essas viúvas elas têm uma particularidade, porque elas são abandonadas também pelos próprios filhos. Então, elas estão aí reunidas. Inclusive, existe ainda na Índia chamado de a Casa da Morte, geralmente ao lado da onde os corpos são cremados, onde as viúvas vão viver, posso dizer assim, nessa Casa da Morte até a sua morte, porque elas ficam sem lugar na sociedade para viver, porque a família não aceita mais, né? Então, muitas vezes, os filhos também não aceitam, que é o caso dessas viúvas que estão aí com os olhos vendados. Muito triste ainda, aí, né? Cris, tem que arranjar um marido? Realidade. Pela narrativa, tem que aparecer um marido para que elas sejam salvas? Sabe? Isso. Vamos guardar essa informação da Cris para a próxima pergunta, que é a 7. Passa lá, Rita. Pode ler para a gente, Elô? Tá, interrogatório. A pergunta número 7. Que sentimento poderia ter ditado essa lei? A ideia supersticiosa. Ao nos queimarem, imaginavam agradar a divindade que resgatamos as faltas daquele que acabamos de perder e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Só a 7, Ricardo? Eu ia ler a 9 também, mas dá uma parada aí, porque tem muita coisa que me vem à cabeça aqui. Tá. Primeiro, essa é a resposta dela sobre o sentimento que poderia ter ditado a lei. A gente fez uma reflexão de que, na verdade, esse é um dos sentimentos. O sentimento da ideia supersticiosa que poderia salvar o marido. Mas você tem aí o sentimento da superioridade masculina, né, que é o machismo, do egoísmo, do orgulho, do poder, da crueldade, do sadismo, da desconsideração à mulher. Todos esses sentimentos estão dentro dessa lei injusta que faz com que uma mulher possa ser queimada, né? Uma total desconsideração realmente pela figura feminina, vista como um ser humano digno de dona de sua própria existência. Então, além da superstição, mas é superstição por quê? Você morre para agradar os deuses, mas para me salvar. Então, olha só, é a visão da reencarnação que eles têm, a visão de que o espírito continua, mas totalmente desvirtuada em favor da masculinidade, e não a favor do crescimento do espírito como um espírito imortal. Nem consideram essa possibilidade, de repente, do espírito vir reencarnar novamente, de repente, como mulher. Eu não sei porque a gente aí está indo muito além. Mas como homem que desencarnou como homem, ele deseja e quer que a mulher faça o sacrifício a Deus para salvá-lo. A ele, não a ela. Interessante, né, Ricardo, essa colocação por Kardec, porque qual a intenção de Kardec em colocar um artigo desse na Revista Espírita? Porque as revistas espíritas, Kardec faz a função de um repórter, né? Um repórter das ocorrências atuais, né? Então, isso, com a doutrina, vai explicar que ninguém morre pelo outro para pagar a dívida do outro. Isso é individual. Tem a individualidade, é totalmente nula. Provavelmente o Kardec queria já botar essa pulga
atrás da orelha, né? Que isso é uma coisa impraticável, né, Ricardo? Verdade. Mas vamos avançar um pouquinho mais, que agora o tempo está correndo, eu estou A percebendo 9. isso. Há mulheres que assim se sacrificam de livre vontade? Poucas, umas em 1000. No fundo, elas não desejariam fazê-lo. Coitada dessas poucas. Porque a sua vontade não é considerada, né? Ela É, obedeceu a lei. É o próximo texto aí. Vou pedir para a Rita para variar um pouquinho, fazer a leitura, por favor. Aí, voltando a Kardec no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos na 795, que vem falar para a gente da questão da obediência da lei, né? Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fazem para si. Se a gente parar para avaliar, até hoje isso ainda acontece, né? As leis são movidas para atender às minhas necessidades, na realidade, né? À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais aproximam-se da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, essa semelhança com a lei de Deus, né, é que ele traz, né? Fala, Ricardo. Estou contigo, Rita. Você acha que captou bem, né? Kardec não podia ter essa visão histórica que hoje a gente tem. Então, a gente percebe que até hoje os homens, é claro que amenizado, de uma forma mais amenizada, mas os homens eles continuam fazendo leis que beneficiam a eles mesmos, né? Como grupos de força, a gente chama isso de manutenção do status quo, né? Eles fazem as leis para a manutenção do status quo. E isso acontece lá na Índia, acontece também nas nossas leis ocidentais. Embora, às vezes, numa lei maior, numa Constituição, se pregue a igualdade de gênero, a igualdade de tudo mais, quando você vai colocar nas leis menores, muitas vezes essa cultura arraigada de dominação, ela aparece, ela se estabelece. Principalmente nesses países ainda muito com essas coisas de casta, né, muito forte. Né? Mas vamos à frente, vamos para 806. Antes disso, só queria fazer um breve comentário. Vê-se isso na lei, quando você fala em lei menor, na lei eleitoral. Hoje, no Brasil, tem que ser criado, dentro da lei eleitoral, um número suficiente de mulheres em cada partido, porque senão continuava sendo sempre a maior liderança dos homens. Então, hoje você tem a cota de mulheres, a cota de outros seres de gênero, a cota de raças. Gente, isso é o cúmulo do absurdo, mas a gente ainda vive situações como essas até hoje. E Kardec pergunta lá na 806, ele pergunta aos espíritos: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos respondem: não. É obra do homem e não de Deus. Então, fala, Ricardo. Não, é isso. Eu queria só, aqui no caso, a lei da natureza, a desigualdade das condições sociais, levando para a questão de gênero, que é o nosso tema principal, né? A gente percebe claramente por essa declaração desse espírito, né? E pelo que a gente conhece da cultura hindu, que nessa cultura a desigualdade é feita pelos homens e não por Deus. Embora eles provavelmente aleguem artigos de lei, da lei hindu, das tradições hindus, das coisas religiosas, com certeza
são os homens que fazem, os homens sexo masculino que fazem as leis para beneficiar os homens sexo masculino, não é? Então, as mulheres não lhe é dado a entrada para a feitura dessas leis. E você foi muito inspirada, creio eu, ao lembrar da questão da lei eleitoral. Como é importante a entrada das mulheres no processo legislativo, onde se fazem a lei, para que elas possam fazer o contraponto, né, dos seus direitos, das suas garantias lá nas assembleias legislativas. Muito bem lembrado mesmo. Mas, e esse graças a direito de Deus... garantia que já consta na Constituição Federal do Brasil. Isso. E a gente pode passar para o próximo, que realmente está avançando. E aí, ela obedeceu à lei. Então, a lei dizia que ela tinha que se queimar, ela se queimou. Ela não pode ser considerada, assim, uma suicida. Embora a gente pudesse falar assim, mas ela podia resistir. Resistir como? Ela socialmente, ela ia ser morta de qualquer modo. Com certeza, ela não teria opção. Ainda seria considerada desonrosa, né? Provavelmente, se ela se acovardasse. Então, não tinha opção para a nossa querida irmã. A igualdade dos direitos do homem e da mulher também é estudada no Livro dos Espíritos, na nossa querida doutrina espírita, nessa questão. Eu aí tirei 2 questõezinhas aí do Livro dos Espíritos, 820 e 21. Vou pedir para a Cris fazer a leitura das perguntas e a Rita faz as respostas, para variar um pouquinho. Não consigo ler. Não consegue, não? Então, vou fazer as perguntas. Depois eu queria comentar essa imagem. Posso ler. Então faz a pergunta. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Está dando uma reverberação. E da mulher. Teu som está falhando. Está engasgando. Eu faço a leitura, então. Eu vou fazer a leitura da pergunta depois da resposta, Rita. 820. Tudo bem, pode ir. A física, olha só. A gente não pode pensar que Kardec fosse machista. Ele estava dentro de um contexto em que ele tinha que refletir como os homens da sua época refletiam, até para poder obter a resposta confirmatória ou não dos espíritos. Então, não critiquemos Kardec nas suas perguntas, porque para um mau observador pode parecer até que ele foi machista. Pelo contrário, ele está querendo tirar a limpo, né? Penso eu. Ele bota assim, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? É uma pergunta, não é uma afirmação. E os espíritos respondem a ele, Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. Nota de Kardec. Tem a nota de Kardec que ele diz, que aí ele continua aqui, a nota de Kardec ele diz, Deus propiciou a organização de cada ser, as funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidadores, aos seus cuidados. Vamos fazer a leitura da próxima, para depois comentar, Elô, por favor. Está dando uma reverberação horrível. No meu som está horrível. Dá uma desligada no teu som, isso. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. E ela quem lhe dá as primeiras noções da vida.
Então, Elô, eu acho que está acontecendo só com o seu, tá? Acho que está tudo correndo bem por aqui. Então, a gente juntando essas duas questões, Meu som está péssimo, Ricardo. Mas o meu tá bom aí para você, Rita? Tá joia, né? Então tá. Então vamos fazer um comentário. Olha só, Kardec está vivendo num momento social em que ele percebe ainda, como até hoje, em que os homens, eles assumem os papéis sociais, às vezes, de maior relevância. Não é? Eles eram os provedores, maior relevância no sentido até financeiro, não que os espíritos aqui vão tirar essa ideia de que é relevante. Né? Eles que socialmente organizam as leis, são eles que fazem a justiça, são eles que muitas vezes tinham um papel de médicos, né? de organizadores sociais, e a mulher ficava mais restrita ao lar àquele tempo. E aí tinha-se essa visão generalizada de que a mulher tinha um papel e uma relevância menor social. Afinal de contas, quem organiza tudo eram os homens. Os espíritos desfazem essa visão totalmente, quando eles mostram que a mulher tem uma sensibilidade maior do que o homem e poderia, por isso, ter um papel muito mais relevante e tem a sua função por dar as primeiras noções de educação aos que vêm à Terra, uma função muito relevante socialmente. Então, é uma visão diferente do que os homens da época tinham. Oi, Cris, fale. Então, eu queria fazer um comentário em relação a essa imagem, que é uma imagem muito recente, de 2019, da luta das mulheres pela igualdade, né, de alguns direitos para com os homens. Agora, elas reuniram-se em 5 milhões de mulheres e fizeram um muro, chamado de Muro das Mulheres, lá na Índia, para ter direito a entrar no templo, porque eles haviam promulgado uma lei em que as mulheres de 10 a 57 anos não podiam entrar no templo, que absurdo. Então, elas se reuniram para ter direito a rezar, gente, a entrar no templo e rezar. Então, foram 620 quilômetros de mulheres reunidas com as mãos dessa forma, e em torno delas, alguns homens também fortalecendo elas. Né? Muito interessante essa força da mulher nesses momentos tão recentes, né? 2019. Graças a Deus, né? Está acontecendo essa possibilidade das mulheres realmente se apresentarem como elementos de reivindicação de direitos. Vamos passar eu acho que assim o grosso da nossa discussão de hoje era esse, mas ainda tem uma questão 8, 9 e 10 ainda para a gente ver, que a gente vai passar de uma forma mais rápida por causa do nosso tempo. A pergunta era se o marido dela ficou satisfeito com o sacrifício. E aí ela diz: jamais procurei revê-lo. Eu achei muito interessante essa resposta, porque via que aquele casamento realmente não era pelo vínculo do amor verdadeiro, pelo amor divino. E aí eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o item 3, que fala dessa questão do casamento. E aí eu mesmo ler, tá, Rita? E vou ler só esse primeiro texto, o outro eu vou passar. Mas eu até não ia botar o outro mesmo. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro,
visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. Então, o que se cogita não é a satisfação do coração, mas da vaidade, do orgulho, da cupidez, de todos os interesses materiais. Então, a gente percebe, né, que nessas culturas orientais, nessa cultura hindu, infelizmente, apesar dos conhecimentos milenares religiosos que ele tem da existência de Deus, dos missionários divinos que já foram para lá, Buda, né? Outros missionários que tiveram, eles ainda não aprofundaram essa questão da lei do amor, como ela tem que ser vista. E ainda estão vivendo muito pelo casamento ainda montado nos interesses materiais, infelizmente. Então, isso está mudando, pouco a pouco. Mas, infelizmente, ainda muito forte lá nessas regiões. Os casamentos... E aí a gente vê, né, um casamento, geralmente são muito ricos, né? Mesmo dentro da pobreza, eles procuram, muitas vezes, trazer esses casamentos, essa ideia da riqueza. Tudo bem, é uma situação especial, mas sempre com essa ideia de que estão fazendo um acordo, né? Um acordo ali que as finanças têm uma relevância. Podemos passar à frente? Para finalizar, nossa questão 10 e 11. A 10 não sei se foi Kardec ou se foi um outro espírito, um outro que perguntou, né? O que se passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Perturbação. Experimentei uma espécie de nevoeiro e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não se aclararam senão muito tempo depois. Ia a toda parte, mas não via bem. E ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Tenho muitas encarnações a sofrer a fim de me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade de me queimar, de lançar-me no meio das chamas para me elevar, sobretudo por faltas que não cometi. Depois, isto não me agradou. Aliás, eu nunca procurei saber. Vós me proporcionarias grande prazer se orasseis por mim, pois agora compreendo que somente a prece é capaz de fazer-nos suportar corajosamente as provações que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé! E aí, nesse texto, eu tenho 3 relevâncias aqui a falar. Primeiro, que o que eu tinha falado lá no início, ela ainda se vê como um espírito ligado àquela cultura. Ela diz, tenho muitas encarnações a sofrer, mas eu não vou mais me queimar. Ela está falando isso. Ou seja, como se ela tivesse como espírito obrigação de viver novamente na Índia. Porque ela é um espírito cidadão do universo, né? Como a gente diz, né? No mais que ela estivesse no planeta Terra, ela poderia reencarnar em outras culturas, mas a mente dela está meio que focada na cultura indiana ainda. Nesse momento, pelo menos ela fala assim, ela se percebe como fazendo parte daquela cultura. Ricardo, suscita-me uma dúvida. Será que ela está ligada à cultura ou ao fato de ter sido queimada? Que aí não tem nada a ver com a cultura. Pode ser exatamente delas ter esses vínculos familiares, essas ligações todas. Eu falei cultura, mas, na verdade, são vínculos de amor, de familiares também, né? Que nos ligam, e ela provavelmente está vendo aqueles espíritos aos quais ela tem ligações reencarnando na Índia. No entanto, ela com certeza não teria necessidade de voltar nas mesmas condições. E aí ela é um aspecto aí que a gente percebeu. E a outra coisa é ela pedir a oração, que é o que ela está aí no item 11, né? Pedis que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces poderiam vos ser agradáveis? Ela demonstra lucidez.
só há apenas um Deus para todos os homens. Mas ela já saiu, né? Ela já saiu daquele nicho, né? Ela saiu do nicho, preso à Índia, né? Não seria isso, Ricardo? Ela não saiu do nicho? Porque ela continua... Nesse sentido, sim, ela percebeu, porque, na verdade, essa ideia do Deus único, ele existe lá na cultura hindu. Eles têm as tradições deles, mas eles percebem Deus como uma inteligência universal. E aí eu lembrei da questão 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por que São Luís a levou para o grupo espírita, né? E ela ali começou a receber proteção, acolhimento, consolo e instrução. Então, embora ela fizesse parte de uma cultura milenar que fale de um Deus único, de tudo isso, ela demonstrou que ela ainda tinha dificuldades da fé. Ela fala, se eu tivesse fé, na questão 10, ela fala isso, né? Então, a gente vê a misericórdia divina aproveitando a oportunidade que Kardec queria, né, esse interrogatório com um espírito que pudesse dar essas respostas, e aproveitou essa oportunidade para trazer um espírito para, vamos dizer assim, o acolhimento da doutrina espírita, da casa espírita, né? E ali ela pôde ter essa proteção, esse esclarecimento, porque depois, em várias sessões seguidas, foi vista entre os espíritos que as assistiam, né? Então, ela percebeu que ali ela poderia receber a instrução, o acolhimento de que ela carecia. Então, é muito interessante. Era o objetivo dela, né, Ricardo? Era o objetivo dela instruir-se, né? Isso. Então, para concluir, vamos... desculpa o acelerado agora do momento, mas eu acho que o principal ficou, não estou satisfeito com o que a gente falou. Mas essa questão... Pode passar o próximo. Essa questão da perturbação, a gente sabe na doutrina espírita que há essa perturbação, né? Eu resgatei o texto que foi estudado pela Cidinha, há 2 semanas atrás, sobre o papel da mulher. E aí, para concluir o nosso estudo, eu trouxe um trecho dele. Fala assim, o papel da mulher, né? O trecho. Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de se vos tornarem dignos, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples. É necessário saberem que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas e torneios, que pisa a fronte do inimigo que caiu. Não, mas da honra segundo Deus. Então, a gente tem uma conclusão aí, diante de tudo que a gente viu, minhas meninas, que, graças a Deus, as mulheres estão se empoderando, né? Vou usar essa expressão, estão percebendo que unidas podem conquistar os seus direitos, os seus valores, se ver valorizada, não só entre elas mesmas, né? Se olharem como dignas de respeito e consideração social, mas diante dos homens, e que se fazendo valer nesses seus direitos. E a gente vê exemplos de muitas mulheres aí nos meios sociais fazendo vibrar esse empoderamento, e eu fico muito feliz de ter podido compartilhar, porque eu sou um dos homens que trabalho pelo empoderamento da mulher, porque uma coisa que desde jovem me mexe muito é a justiça, e eu não gosto de ver injustiça. Então, que as mulheres possam ter o seu caminho de igualdade realmente com os homens e de consideração. Que Deus os abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Essas são as minhas palavras finais. Se vocês quiserem, podem complementar alguma coisa.
Eu só vou complementar o seguinte: você se declarou o próprio romano, né? Justiça, né, Ricardo? É romano. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o carinho de vocês, a companhia. E a gente está finalizando, o nosso horário já acabou. E aí eu vou pedir a nossa querida Rita para fazer a nossa prece final. Vamos lá, com muita satisfação, muita gratidão, né? Obrigada a todos pela presença. E vamos então unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em torno da imagem do meigo amado Rabi da Galileia, Mestre Jesus. Senhor, nesse momento voltamos ao seu coração para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade reencarnatória que nos foi dada para estarmos vivenciando a experiência do corpo de mulher. Mulher mãe, mulher filha, mulher guerreira, mulher trabalhadora, enfim, mulher. Como muito bem foi trazido e trabalhado na noite de hoje pelo nosso querido Ricardo, e ao finalizar, ao concluir o estudo, quando ele diz, como bem lembrou Heloísa, se declara um romano à busca da justiça em favor da mulher. Bem-aventurado seja, Senhor, toda a humanidade. Bem-aventurado seja, Senhor, a doutrina espírita que nos esclarece a importância do ser espiritual, do espírito imortal. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso propósito da noite de hoje, desse estudo muito esclarecedor para todos nós. Abençoa, Senhor, a Web Estação da Luz, que nos dá a oportunidade do estudo, ao Centro Espírita Leon Denis, que nos dá todo esse material intelecto espiritual para estarmos aqui trazendo os nossos conhecimentos da doutrina dos espíritos. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade do planeta Terra. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.